Fala, Crazy Maníacos! Está começando mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o James Crazy e hoje nós vamos comentar sobre um negócio, digamos, polêmico. Então o vídeo vai ser bastante longo, não sei quanto tempo esse vídeo vai ter, e ele não vai ter muita edição, não vai ter muita coisa. Eu vou aqui simplesmente expor um pouco da minha visão e opinião sobre o fato de qual é o jeito de assistir uma série. Seria a série maratonada ou a série por semana, né? Episódios semanais, né? Uma coisa que voltou à tona desde 2021 e que muitas pessoas aparentemente não sabem porque tem certas séries que são exibidas por semana e tem certas séries que são exibidas todas inteiras. Vamos tentar entender esse caso, então já deixa só o seu like aí embaixo, se inscreve aqui no canal para mais conteúdos e, é claro, comente aí embaixo o que você acha sobre tudo isso, beleza? E, claro, de forma educada, tá? Aqui não vai ter nada de mandar ninguém para aquele lugar, não. Aqui tem que ser na educação, beleza? Então, vamos lá. Bom, uma coisa que é muito importante explicar nessa situação toda, porque as pessoas não entendem que as séries são exibidas de uma vez por semana, né? Um episódio semanal. Uma coisa que me despertou a atenção, que me fez vir aqui comentar sobre isso, é que eu vi alguns comentários, tanto lá no Twitter, quanto até mesmo no Instagram, né? Nas redes sociais, por geral, vamos dizer, o motivo de algumas pessoas não entenderem porque The Last of Us, a série que está sendo atual agora, não está sendo exibida inteira, não lançaram a série inteiramente como a Netflix faz. Bom, basicamente isso é uma coisa que voltou depois de muitos anos sem ter. Calma aí que eu vou explicar direitinho para vocês poderem entender. Quando a Netflix surgiu lá em, acho que foi em 2015, se eu não me engano, 2015 não, foi em 2010 mais ou menos. A Netflix, ela basicamente não exibia séries, e algumas séries que ela tinha eram séries que eram parcerias com outras empresas, né? Eles traziam séries de outros lugares, como tinha Friends lá na Netflix, no caso. Mas, basicamente, ela decidiu, então, investir em séries. Veio House of Cards, veio outras séries muito famosas e, com o passar do tempo que foi, ela continuou investindo ainda mais em séries e até mesmo produções como filmes e até mesmo animações. A única coisa que despertou a alegria de alguns e a tristeza de outros é o fato da Netflix lançar tudo direto, tipo, todos os episódios da temporada são lançados de uma vez, com uma estratégia que eles tinham na época de fazer maratonas. Eles faziam até propaganda sobre isso, da Netflix colocar lá, maratona essas séries, hoje é dia de maratonar. Basicamente era o carro-chefe da Netflix. Só que tem uma coisa que as pessoas não percebem. Nessa época, a Netflix estava sozinha, não existia streamings como hoje nós temos, né? HBO Max, Disney Plus, Star Plus, Prime Video. Não existia nenhum desses streams, ela estava solo, então ela praticamente já podia fazer a propaganda que ela quisesse, lançar do jeito que ela quisesse, que ninguém ia reclamar, ninguém ia ter nenhum tipo de reclamação quanto a isso. Mas uma coisa é certa, a Netflix, ela basicamente, né, de uma forma ou outra, também lançava alguns episódios por semana. Às vezes lançava 2, 3 ali, só para poder falar que a gente lança a série, por mais que sejam diferentes das séries televisionadas, mas ainda assim ela lançava algumas séries por semana, com certeza. Até a House of Cards também já foi lançado por semana, até onde eu pesquisei. Mas a diferença da situação toda foi realmente quando ela decidiu fazer não só séries que sejam de 40 minutos ou de 20 minutos, que eram basicamente as séries que tinham na televisão americana, né? Aquelas séries de 42 minutos cravados, certinho ali, 42 minutos, e aquelas séries que tinham 19 a 22 minutos, aquelas séries de comédia também. Então, o que ela decidiu fazer foi uma coisa ainda mais diferente, coisas que praticamente a HBO já estava fazendo, que eram fazer séries ou minisséries de mais de 1 hora, né, episódios ali de 1 hora, de 1 hora e meia, certo? Então, ela já estava praticamente pegando uma coisa que a HBO já estava fazendo na TV a cabo já há um tempo. É claro que
a diferença da Netflix para HBO, como vocês podem perceber até hoje em dia, é o fato deles lançarem episódios grandes, né, de séries, como o The Last of Us, e lançar por semana. A Netflix pegaria The Last of Us e lançaria tudo de uma vez. Você tinha que maratonar todos os episódios, todos os 9 episódios de The Last of Us. Então, basicamente a Netflix percebeu que isso é uma contramão, vamos dizer assim. Então, eles decidiram então lançar todos os episódios de suas séries de uma vez só. E começaram a fazer aquela propaganda de maratonar. Até eu mesmo achava interessante maratonar, porque eu já maratonava séries nessa época. Tô falando agora de mim, no caso. Eu já maratonava séries naquela época, então eu não tinha nenhum tipo de problema. Mas uma coisa era certa, as séries que eu maratonava eram séries que já tinham acabado e que eu não consegui ver, porque eu não tinha acesso a essas séries como eu tenho hoje em dia, né? Que hoje em dia tem streaming. Mas eu não tinha acesso, então eu tinha que comprar DVD ou fazer coisas ilegais na internet, né? Então, eu já maratonava algumas séries, mas a diferença realmente mesmo que a Netflix queria fazer era lançar todas as suas séries de uma vez só, certo? Tinha um dia para lançar e todo mundo tinha que maratonar a série, quase que basicamente obrigando o espectador a maratonar todos os episódios e ficar em dia com a série. Claro que nem todo mundo tem o tempo que eu tenho ou que você aí na sua casa deve ter, né? Tem gente que maratona 3 episódios num dia, depois maratona mais 3 e consegue fazer um ritmo gostoso ali, né? De maratonando. Mas tem pessoas que gostam de maratonar todos os episódios, tem pessoas que, né? Ou seja, eu não vou ficar aqui julgando como você maratona a sua série, e sim como as empresas fazem esse tipo de coisa. Porque sempre, desde que mundo é mundo, seriados eram exibidos, os episódios no caso, eram exibidos uma vez por semana. Mas aí, essas pessoas que perguntam isso, falam por que não lançaram tudo de uma vez, tá aí uma resposta que todo mundo já responde, mas eu vou responder aqui também para vocês e também explicar por quê. Por causa do hype. O que é hype? Hype é basicamente... a série tá na boca do povo, tá todo mundo falando sobre a série, todo mundo comentando sobre ela toda semana. Então, durante uma semana, todo mundo tá comentando sobre The Last of Us. Você pode ver aí no seu YouTube que tá todo mundo comentando sobre The Last of Us. Eu não tô comentando, né? Eu sou um imbecil que não tá comentando The Last of Us. Mas enfim. Mas quando a série acabar, eu comento pra vocês o que eu achei da série como um todo, tá? É uma promessa. Mas enfim, então tá todo mundo comentando sobre The Last of Us. Então, o que está acontecendo? O que isso está gerando para HBO, no caso? Audiência, hype. Tá todo mundo ali falando sobre a série. A série tá em evidência, certo? Porque se a série fosse lançada uma vez por semana, vai ter uma evidência muito grande, vai ter um holofote muito grande em cima da série. Mas se a série foi exibida toda de uma vez, como acontece com as séries da Netflix, elas vão perder simplesmente, ninguém vai querer saber mais sobre elas. Não que elas não sejam famosas o suficiente, mas depois de uma semana, ninguém mais vai falar sobre a série. Praticamente a série vai se tornar irrelevante, entre aspas, para o público. Praticamente Stranger Things praticamente foi exibida, teve 2 partes, né, porque eles seguraram ali, porque eles sabiam que tem que segurar Stranger Things, porque eles sabem que o grande hit deles, da Netflix no caso, é Stranger Things, então eles seguraram a temporada em 2 partes, né, porque eles não vão lançar por uma vez por semana, eles não vão fazer isso. Ó, lembre-se bem, a Netflix não vai fazer isso, de lançar um episódio por semana, eles não vão fazer isso. Então, se eles mudarem isso é porque a coisa tá feia pra eles lá. Mas enfim, eles basicamente pegaram tudo aquilo ali e vamos fazer 2 partes. Uma parte aqui com esses episódios aqui, uma parte para poder finalizar a série. Então basicamente a série ficou 1 mês sendo falada porque ela foi dividida em 2 partes. Mas depois que ela acabou, depois dos últimos episódios, ainda teve 2 semanas dela sendo falada. E depois ninguém mais estava falando de Stranger Things. Stranger Things saía das trends e basicamente entrava outra coisa. Ainda mais hoje, galera, que tudo é muito rápido, tudo é muito dinâmico, tudo é uma coisa muito rápida. Então, se você tá falando de uma série agora, The Last of Us vai continuar sendo falada porque ela não acabou.
ela tá sendo exibida e tá todo mundo ansioso pro próximo episódio. Então, basicamente, a forma que a Netflix está fazendo, vamos dizer que está se tornando obsoleta, porque ela achava que a forma de uma vez por semana não seria obsoleta, e agora está sendo obsoleta a forma deles de lançarem ou exibirem uma série. Claro, basicamente tudo isso começou, essa discussão, lá em 2021, quando o Disney Plus começou a exibir WandaVision uma vez por semana. Eles lançaram ali os 2 primeiros episódios, de mais ou menos 30 minutos, e foram lançando cada episódio uma vez por semana. E o que isso gerou para a WandaVision? Visibilidade. Todo mundo tava comentando, a Marvel voltou, e tava isso, e tava aquilo, e tava assado. Então tava todo mundo comentando sobre WandaVision. Então WandaVision ficou por 9 semanas, quase 2 meses e meio aí, sendo falada, ainda mais que estavam criando teoria pra caramba, Mephisto pra lá, Mephisto pra cá. Eu fiz até aqui no meu canal lives comentando sobre os episódios. Então, basicamente, WandaVision fez um enorme sucesso, não só por ser uma série boa, mas por causa do fato que todo mundo estava comentando sobre WandaVision. Todo mundo falava dessa série. Então, basicamente, o que a Netflix ficava vendo? Ah, deixa esse cara falar aí porque a gente vai lançar outras séries e vai cair na boca do povo. Sim, vai, mas ainda assim vai ser falado pouco. Por exemplo, a série Arcane, que é uma série muito legal, por sinal, a série animada, que é produzida pelo pessoal que produziu o próprio jogo do League of Legends, eles basicamente exigiram para a Netflix que os 9 episódios fossem lançados de 3 em 3. Porque eles queriam que a série fosse falada, fosse comentada sobre o bom tempo. Então ficou basicamente ali acho que um mês e meio lançando 3 episódios por semana até finalizar a série. Basicamente a Netflix queria lançar tudo de uma vez. Olha só pra você ver como a Netflix quer. Ela quer você maratone aquela série. E às vezes é uma coisa muito difícil também de explicar pra galera, que tem episódios que são muito grandes, são episódios que são enormes, e não tem como você maratonar isso durante um dia inteiro, né? Ainda mais você que trabalha. E sem contar também o perigo de você tomar algum spoiler da série em algum lugar, até mesmo numa página que você segue, ou até mesmo num canal que você segue, e tal, o cara tá falando lá, tipo eu, falando sobre alguma série, e toma um spoiler ali de graça, às vezes. Então, é muito bom que a série seja exibida uma vez por semana, porque assim ela garante um bom tempo sendo falada pelo público. E é isso que as grandes séries que a gente conhece hoje, como Friends, Maluco no Pedaço, The Big Bang Theory, Brooklyn Nine-Nine, eram exibidas porque eles eram exibidos uma vez por semana, para poder manter a audiência, porque normalmente série não era exibida em streaming, e sim, a série é exibida na televisão, e televisão tem que manter a audiência, tem que manter aquele público fiel. E eu vou te dizer uma coisa, galera, The Last of Us tem um público fiel, e eu vou dizer, não só o público fiel que não conhece o jogo, mas que também que conhece o jogo está amando a série. Então, eu acho que o formato que a Netflix está lançando as séries, na minha visão, é um formato obsoleto. Não que o outro formato também seja obsoleto, que você fala assim, o formato de maratonar é obsoleto e esse também não é, porque já é antigo. Pode ser obsoleto por ser antigo, mas ainda funciona. Diferente do formato de maratona que, na minha visão, não funciona. Não funcionou nem pra mim, porque eu odeio maratonar série. Ainda mais série que tem 1 hora, 1h30, 2 horas e meia, né? Stranger Things. Então, acredito eu que exibir uma série ou exibir alguma coisa que seja por episódio, né? Pode ser uma minissérie também, como a série da Marvel. Exibir essas séries uma vez por semana garante aquele público fiel e aquele público também vai assinar o seu streaming. Então tem muita gente que está assinando HBO Max por causa do The Last of Us. Tem gente assinando aí, sei lá, o Star Plus por causa do How I Met Your Father. Tem gente assinando a Netflix, sei lá, porque tá querendo ver One Piece, que também tá sendo exibido por maratona, mas enfim. Não tô dizendo que a forma que você assiste é errada. Se você gosta de maratonar, maratone. Fique à vontade, é o seu gosto, pessoal.
Mas também tem pessoas que gostam das séries de uma vez por semana. E é claro, também tem aquelas pessoas que esperam a série acabar inteira para assistir a série inteira também. Que é uma coisa que eu discordo, não que eu discorde, mas eu não gosto de ver a série desse jeito. Porque praticamente eu tô me obrigando a ver um bagulho longo que eu não vou acabar naquele dia. Porque quando eu assisto pelo menos um episódio, pelo menos do The Last of Us, acabou, beleza, eu já respiro, semana que vem tem outro episódio. Se eu estiver maratonando, eu vou ter que maratonar 1, 2, 3, 4. Vai ter uma hora que eu tô falando de mim, eu vou cansar. E foi isso que aconteceu com algumas séries da Netflix. Eu cansava, principalmente nas séries da Marvel, aquelas séries lá, Demolidor, Jessica Jones, que tem 13 episódios de 1 hora, ou seja, são 13 horas de conteúdo. É muita coisa, é muita coisa. E eles lançavam tudo de uma vez, eu tinha que maratonar a série inteira, basicamente quase num final de semana, porque se eu não maratonasse tudo, eu poderia tomar spoiler, ou simplesmente, sei lá o que podia acontecer, ou até perder o gosto de ver a série, mas eu não tinha como, porque tem séries ali que são muito boas mesmo. Mas galera, é basicamente isso. A minha visão é: eu gosto de assistir uma vez por semana, prefiro muito bem estar ali com a galera, conversando, batendo papo, como acontece aqui no canal com as séries da Marvel. Então eu gosto de bater papo com vocês, certo? E é claro, eu falei aqui, por exemplo, sobre Wandinha, eu assisti todos os episódios de Wandinha. Então, todos os episódios de Wandinha eu assisti e coloquei aqui, falei aqui sobre a minha análise. Eu podia estar aqui falando sobre The Last of Us, sim, mas eu fui muito atrasado, eu esqueci na hora, enfim. Mas quando The Last of Us acabar, eu vou fazer uma resenha aqui rapidinho falando sobre a série, algumas coisinhas, beleza, galera? Mas, por enquanto, é isso. Desculpa pelo vídeo longo e sem edição, mas eu espero que você tenha entendido um pouco da minha visão sobre isso. Lembrando que, já falei aqui, a forma como você assiste não está errada, assista da forma que você quiser. Mas eu quero que você entenda por que algumas séries não são lançadas todas de uma vez. Eles vão lançando devagarinho, para manter, né, a audiência, manter o hype da série, para a série poder se tornar relevante por mais tempo. Coisa que praticamente a Netflix não quer saber, já que ela tem tantas séries, então ela vai lançando, né? E ela vai lá e beleza, é isso. Ah, beleza, ficamos no trend, depois vamos ter outra série que vai ficar no trend, entendeu? É basicamente isso. Pelo menos é o que eu acredito, é o que eu acho, beleza? Mas o que você acha? Comente aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal. E de novo, desculpa pelo vídeo longo, mas eu queria vir aqui, né, conversar aqui um pouco com vocês, beleza? Até a próxima, até o próximo Bora Conversar. E a gente se vê na próxima. Minhas coisas desligando e tchau!